A igreja nasce não de heróis, mas de homens e mulheres que na sua pequenez se abrem ao poder de Deus. Solenidade da Ascensão do Senhor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante de um dos mistérios mais paradoxais da nossa fé, a Ascensão do Senhor. Jesus sobe ao céu, mas não para nos deixar órfãos. Pelo contrário, ele sobe para estar de uma maneira nova, mais íntima e definitiva ao nosso lado. Este é o movimento central da nossa fé. O Verbo desceu, tocou a nossa carne, venceu a morte e agora sobe, carregando em si a nossa humanidade para o seio do Pai. A primeira leitura nos convida a ter olhar fixo no céu e em nossa missão na terra. O livro dos Atos dos Apóstolos começa com uma cena impressionante. São Lucas narra que Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o encobriu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. O verbo grego é eperté, aoristo passivo de epairó, que significa levantar, erguer, elevar. Veja, aqui está indicando, na verdade, a ação divina. É o Pai que exalta o Filho, devolvendo a ele a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, como lemos no Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 5. Os discípulos, eles ficam com o olhar fixo, com os olhos arregalados. É o verbo atenizou do grego. Há aqui uma censura teológica sutil, eles estão paralisados, presos ao espetáculo. Dois homens vestidos de branco, certamente anjos, os interpelam: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Veja, nós encontramos um elemento aqui, a nuvem. É fundamental. Na tradição hebraica, a nuvem é sempre sinal da presença divina. A Shekinah, que acompanhava Israel no deserto, como em Êxodo no capítulo 13, versículo 21, que cobria o Monte Sinai em Êxodo no capítulo 24, versículos de 15 seguintes, e enchia o templo de Salomão, como lemos no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículos 10 e 11. A nuvem que encobre Jesus na ascensão não é uma cortina que o esconde, mas a glória do próprio Deus que o acolhe e o revela como Senhor. É o mesmo movimento do batismo, da transfiguração. A nuvem é a presença do Pai que declara: este é o meu Filho amado. A tradição do Antigo Testamento nos oferece ainda um tipo muito forte de interpretação. A ascensão de Elias em 2 Reis, no capítulo 2, arrebatado aos céus num carro de fogo, Eliseu, porém, não ficou parado olhando, recebeu o manto do profeta e continuou sua missão. Assim também os apóstolos hoje, nessa liturgia, recebem um mandato do Espírito Santo e a missão de ser testemunhas. É impressionante que os anjos não dizem, não olhem. Eles perguntam: por que estáis olhando? A pergunta é um convite à ação. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a ascensão não é o fim da história de Jesus, mas o início da missão da igreja. São Paulo faz uma oração sublime pelos Efésios, na carta aos Efésios, pedindo que recebam um espírito de sabedoria e de revelação. Aqui não é sabedoria humana, mas o dom do Espírito que permite penetrar os mistérios de Deus. O apóstolo invoca o Pai da Glória, aquele que tem o peso esplêndido da presença divina. É aquele que se manifesta para caminhar com o seu povo. O coração teológico do texto de Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23, Deus submeteu tudo sob seus pés e constituiu cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Constituiu a Cristo cabeça, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos.
Veja, a imagem do corpo e a autoridade de Cristo sobre o mundo. Ele não é apenas cabeça da igreja, mas cabeça sobre todas as coisas, ou seja, tudo está ordenado sobre o seu senhorio, mesmo que ainda não pareça. A palavra plenitude é densa de significado. Cristo é a plenitude de Deus e a igreja que somos nós é a plenitude de Cristo, como nos dizia São João Crisóstomo. Cristo sobe ao céu não para se separar de nós, mas para nos atrair consigo. A ascensão não é um afastamento, mas uma atração magnética da humanidade para o coração do Pai. Veja que em Jesus nós vemos aquela expressão tudo está consumado. O que resta é o tempo da igreja, o tempo da missão. Ele doou tudo dele, tudo se consumiu. O tempo da livre adesão dos corações chegaram para continuar a testemunhar Cristo Jesus. É o que o Evangelho de São Mateus termina com um dos textos mais densos do Novo Testamento. Os 11 discípulos vão para Galiléia, para um monte que Jesus lhe tinha indicado. São Mateus capítulo 28, versículo 16, o monte é o lugar da revelação, se lembra o Sinai, o Tabor, o Gólgota. Agora, na Galiléia dos gentios, o monte comum torna-se o novo Sinai, de onde parte a lei do amor. São Mateus registra essa reação. Quando o viram, se prostraram, alguns porém duvidaram. Aqui o duvidar, o verbo grego aponta para uma honestidade desarmante. Duvidar, hesitar, vacilar. Mesmo vendo o ressuscitado, os discípulos duvidam. O Senhor ressuscitado não me impõe, mas não porque ele tem medo de propor. Antes de tudo, ele lança os discípulos numa aventura da evangelização. A dúvida não é obstáculo para a missão. Ela faz parte da fé frágil e verdadeira dos discípulos. A igreja nasce não de heróis, mas de homens e mulheres que na sua pequenez se abrem ao poder de Deus. Jesus então declara: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Autoridade não é o poder das dominações dos reinos deste mundo. É a autoridade do amor crucificado que venceu a morte. Esse poder não é para a prisão dos homens, mas para a libertação. É como dizia Santo Irineu de Lyon, no texto da Diversos Aereses: o Senhor deu aos discípulos o poder de anunciar o Evangelho, não os enviou para escravizar, mas para libertar. Veja, a fórmula trinitária aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o selo dessa comunidade que reflete na terra a comunhão do céu. O Evangelho termina com a promessa que sustenta toda a vida cristã: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. O todos os dias ecoa o cotidiano, o ordinário. Jesus não promete estar conosco nos grandes momentos apenas, mas em cada dia comum, nos dias de cansaço, nas manhãs de dúvidas. O Catecismo da Santa Igreja Católica ensina que a ascensão do Senhor significa a sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus, e de modo ainda mais belo afirma que a ascensão de Cristo abre o caminho para a entrada definitiva do homem na casa do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, não foi Jesus que subiu para nos deixar, foi Ele que abriu a porta para que nós também possamos subir. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, ele exorta dizendo: hoje o nosso Senhor Jesus subiu ao céu, que o nosso coração suba com Ele. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Portanto, se Deus não tivesse subido, não teríamos para onde subir, mas Ele subiu e nos deu a esperança. Por isso Agostinho dizia: nós temos uma pátria, nós temos um Pai, nós temos um patrimônio, o Pai que nos criou, a pátria que nos espera e a esperança, a herança que nos é prometida. São Gregório Magno, também em suas homilias, em uma de suas homilias dizia que a ascensão do Senhor é a nossa elevação, com efeito, para onde foi a cabeça,
esperamos que siga também o corpo. Subiu ao céu, mas não se afastou de nós, permanece conosco e nos precede. Por isso São Leão Magno dizia que a ascensão é o nosso progresso, e para onde a glória da cabeça, Cristo cabeça, nos precedeu, para lá é chamada a esperança do corpo, que é a sua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, essa solenidade não é o dia de despedida, mas o dia da posse. Jesus não foi embora. Ele foi adiante, como o pastor que vai na frente do seu rebanho. Ele abriu o caminho e está à nossa espera. O convite de hoje não é para ficarmos olhando para o céu com olhos parados, mas para começarmos a caminhar com os pés na terra e o coração no alto. É essa a nossa aventura. De que serve olhar para o céu se as nossas mãos estão vazias? De que serve esperar a glória futura se a caridade presente nos escapa? A ascensão nos devolve a Galileia, aos lugares comuns da nossa vida, e nos pergunta: tu queres ser testemunha? Tu queres levar a minha presença aos confins da terra? A promessa fiel de Jesus é a garantia: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não é um estarei futuro, é um estou presente. O ressuscitado não é uma lembrança, é uma presença. E hoje aqui, em cada gesto de amor, em cada palavra de esperança, em cada mão estendida. Vai, pois, discípulo amado, porque a tua pátria não é um lugar distante, mas um amor que te sustenta. Nós temos um Pai, nós temos uma pátria, nós temos um patrimônio. Um santo e abençoado domingo na solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.